Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui comentar essa inversão de pauta porque o projeto que trata o requerimento é um projeto de mudança nos contratos de empréstimos para obras no estado de São Paulo, obras viárias. E sobre as obras viárias que são feitas no estado de São Paulo, sobretudo as obras viárias que são tocadas pela ex-maior empreiteira do mundo, maior empreiteira do Brasil, pelo príncipe das empreiteiras, seu Marcelo Odebrecht, a empreiteira Odebrecht, do nosso estado, essas obras, sobre elas recaem uma miríade de denúncias. Não são uma, duas, nem três, nem quatro. São centenas de denúncias. Vídeos. E não é o terceiro escalão da maior empreiteira do Brasil, que já existe no nosso país desde os anos 40. É o dono da empreiteira que fez as delações, seu Emílio Odebrecht, um dos homens mais poderosos do Brasil, o homem que comprou medidas provisórias, o homem que junto com a Globo conspirou e montou uma empresa para comprar a preço de banana a Petrobras, o homem que comprou a política no Brasil, que comprou as prostitutas parlamentares, os políticos que vendem a sua consciência, que vendem o seu voto, que desonram o povo brasileiro. Esse homem vai ficar anos preso lá em Curitiba. E ele disse com ironia, nos seus depoimentos, que comprava mesmo. Compra. Teve um candidato a presidente da República, o pastor Everardo, que o Emílio Odebrecht disse em tom jocoso, que até o discurso do pastor ele escrevia, que o pastor foi no Jornal Nacional para ler a proposta do Emílio Odebrecht, que era privatizar tudo e terceirizar tudo no Brasil. Esse é o ponto que nós chegamos. É verdade, o dinheiro é poder, poder é dinheiro. Na sociedade capitalista, o Estado vira aqui quase que um comitê executivo das empresas, sobretudo nesse momento nosso dos bancos. Só que a soberania popular é uma conquista e um direito dos trabalhadores e do povo em geral. Portanto, é um jogo que se quer que seja equilibrado, em que você tenha de um lado a iniciativa privada e as empresas funcionando, as sociedades anônimas, e de outro lado também os interesses do povo, sobretudo do trabalhador. O problema é que esse jogo no Brasil está profundamente desequilibrado. Muitos acham que o Brasil é um desdobramento de Portugal. Na verdade, o Brasil não tem nada a ver com Portugal. Portugal nunca teve escravidão. Escravidão em Portugal foi pontual. Em Portugal, a Igreja Católica era moderadora. O senhor de terra e de gente não tinha mais poder do que o bispo. Inclusive a expressão entre nós, vá reclamar para o bispo, é uma expressão portuguesa. O Brasil é uma sociedade escravocrata. Todas as instituições do nosso país foram moldadas a partir da escravidão. A família, com escravos, até os bispos tinham mucambas, tudo a partir da escravidão. E gerou entre nós uma elite endinheirada, com mentalidade de senhor de terra e de gente, que não tem nenhuma intenção em ter um planejamento de longo prazo, que a mentalidade do senhor de engenho é ganhar o máximo no menor tempo possível. O máximo no menor tempo possível. Então, todas as vezes que o Estado brasileiro resolveu pensar minimamente os interesses do povo, foi combatido pela elite endinheirada. A elite endinheirada que compra a política, compra o poder judiciário, hein? Porque a Eliane Calmon, ex-presidente do CNJ, disse que é apenas uma estratégia da Lava Jato, nesse momento, poupar o poder judiciário. E nós sabemos aqui que não é só uma questão de super salários, não. Tem compra de sentença também. E tem gente aí no Tribunal de Contas, meu Deus do céu. O deputado da minha bancada, Carlos Gianazzi, tem lá um pedido de CPI. E já foi dito aqui nessa tribuna, os escândalos todos aí, todas as dúvidas que pairam sobre o Tribunal de Contas. O dado concreto é que
aquela música, célebre música do Cazuza, transformam um país inteiro num puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. Isso que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. É isso que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Quem está mandando no Brasil são os 3 filhos do Roberto Marinho, que tem cada um 28 bilhões de dólares, estão morando em Miami. Conseguiram comprar, através de propaganda, e transformar em estrelas da televisão, setores do judiciário. E, para nossa sorte, e a sorte do Brasil todo, o ministro Fachin resolveu dar a público e conhecimento do país como funciona o processo de financiamento eleitoral no Brasil. E eu vi vários tucanos, inclusive o governador Geraldo Alckmin, dar discurso sobre imoralidade, discurso de combate à corrupção com a camisa da CBF aqui na Paulista. Ele, Aécio Neves, Agripino Maia, e dá para falar um rosário aqui de outros representantes desse setor de rapina, do setor que é antinacional. Se nós pegarmos a pauta do Temer em Brasília, meu Deus do céu, ele está querendo entregar a terra para os estrangeiros. Não vai ter mais soberania do brasileiro em relação ao território nacional. Vai entregar o território, sobretudo as jazidas e recursos naturais, para estrangeiros. Estão mexendo nisso já. Quer entregar a maior jazida de diamante que está na Amazônia, quer quebrar uma área de preservação ambiental para poder vender parte do nosso território. Já quebrou, através do projeto do senador José Serra, a titularidade da Petrobras nas licitações do petróleo. E esse José Serra, que posava aqui em São Paulo, que dizia que vivia com salário de governador, que levava uma vida própria, similar à do Alckmin, eu quero ver ele explicar os 23 milhões de reais que a Odebrecht diz que depositou para ele na Suíça. Senhor presidente, o que os 200 milhões de brasileiros estão vendo aí todos os dias na tela da televisão, nos jornais, é aquilo que na sociologia, na história, quem estuda ciência política já sabe há muito tempo, que a elite endinheirada compra o processo político e distorce a democracia representativa. A Ordem dos Advogados do Brasil, entidade a qual eu faço parte, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao financiamento empresarial das campanhas no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal. E, mesmo atrasando a tramitação dessa ação durante mais de ano, que fez o ministro Gilmar Mendes, o plenário do STF entendeu como inconstitucional a presença, não apenas do seu Emílio Odebrecht, mas de todo o conjunto de empresários que financiam e distorcem o processo eleitoral no nosso país. E hoje nós já passamos por uma eleição em que o financiamento de empresa, de pessoa jurídica foi proibido. E nós devemos aprofundar esse processo, sobretudo em 2018. Se conseguirmos chegar até lá e garantirmos que tem eleições, porque a situação está tão complicada no país, se olharmos a pauta do Congresso, é a pauta da rapina. Hoje os policiais estavam em Brasília, pressionando o Congresso para suspender a reforma da Previdência. Vai acabar com a aposentadoria rural. Nenhum trabalhador rural consegue chegar com vida, 65 anos de idade. As pessoas vão morrer antes de receber a aposentadoria. E a aposentadoria rural é mais importante nos municípios pequenos do que o fundo de participação dos municípios. 49 anos de contribuição, combinado com 65 anos de idade. Ninguém aposenta no Brasil mais, porque o trabalhador brasileiro não consegue ficar trabalhando de forma ininterrupta e contribuindo 49 anos. E o pior é que o secretário do Ministério, que era Ministério e agora virou Secretaria da Previdência, ele é um funcionário da Brasilprev, o senhor Marcelo Caetano. Ele trabalha nos fundos de pensão privada, é do Conselho. O presidente, que não dá nem para chamar de presidente, esse senhor que está hoje, infelizmente, à frente do Brasil, abençoou a propina de 40 milhões de reais. Quase todo o seu ministério envolvido em corrupção. Uma pauta antipovo,
É só projeto contra o povo, terceirização. O terceirizado trabalha 344 horas a mais por ano e recebe 28% a menos. Entregar o território nacional, os recursos naturais, acabar com a Petrobras, é só pauta antipovo, antinação, anti-Brasil. Portanto, senhor presidente, eu queria concluir que eu acho que a casa deve uma satisfação para o Estado de São Paulo. Da mesma forma que em Brasília, quando estourou escândalos na Petrobras, abriu o CPI, essa casa tem que abrir uma CPI de todas as obras da Odebrecht. Todas. Deve uma satisfação. Para concluir, senhor presidente, deve uma satisfação. Tem vários pedidos de CPI aqui. E eu quero clamar aqui aos senhores deputados. O seu Emílio Odebrecht, homem poderosíssimo, era recebido aqui, nunca veio aqui porque nunca achou importante a Assembleia, mas se viesse, entraria com tapetes vermelhos. Seria recebido com plumas e paetês aqui dentro. Poderosíssimo. Comprou medidas provisórias e uma série de legislações nacionais. Ele está dizendo, não é qualquer um que está dizendo, que as obras aqui em São Paulo tinham, sim, propina de 5%. Se tinha propina de 5%, teve enriquecimento lícito, isso é crime. Isso é crime e a Assembleia tem a obrigação de investigar. Nós não podemos dar as costas para um escândalo desse, porque para a sorte do povo brasileiro, agora que o Fachin abriu tudo, a pressão é enorme. E todos sabem o que aconteceu aqui em São Paulo, sobretudo nas obras da Odebrecht. Portanto, fica registrado meu posicionamento. A casa não deve nem votar esse projeto aqui. Quem nos comprova que não tem 5% nessas obras aí, dessa mudança de destinação desse empréstimo? Senhor presidente. Não tem que fazer uma investigação. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. De nada.